Hoje eu vou falar com você de hábitos que mudaram a minha vida no decorrer aí de entre 10 e 15 anos aí que eu vejo algumas mudanças e as mudanças foram acontecendo aos poucos. Tanto mudou na questão da saúde física, como a minha saúde mental, como a minha saúde financeira. Então, você quer saber esses hábitos que aí eu adquiri aí durante esses 15 anos? Ficou curioso? Então, vamos pro vídeo. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Eliette e você está aqui no meu mundo, o mundo de Eli, o mundo aonde eu compartilho um pouco de tudo aqui com você. E hoje eu vou compartilhar os hábitos nesses 10, 15 anos aí que eu fui trabalhando isso aos poucos, né? Eu fui mudando alguns hábitos nesse decorrer aí de 10, 15 anos que foram mudando a minha forma física, a minha saúde física, tanto a saúde física quanto a mental e quanto a financeira. Então, as coisas foram acontecendo aos poucos, não foram do dia para noite, tá? Foram acontecendo aos poucos. E a primeira que eu comecei, né, a trabalhar dentro de mim, que eu era uma pessoa mais forte, digamos, com mais gordura corporal, né? E aí eu tinha alguns hábitos assim que estavam destruindo a minha saúde física. Então eu fui trabalhando alguns hábitos aí, fui tirando alguns alimentos, algumas coisas. Não tirei 100%, tá? Porque 100% eu acho que você se priva muito de algumas coisas, né? Mas eu confesso para vocês que eu tirei mais ou menos 90% aí de algumas coisas que foram mudando assim, eu sinto uma grande diferença na minha vida. Como eu era uma pessoa que eu consumia muito açúcar, muito de tudo, né? Então eu fui diminuindo essas coisas. Eu tirei o açúcar do café, tirei o açúcar do chá. Eu sei que quando você tem maus hábitos, né, para você adquirir novos hábitos, você precisa ter muita força de vontade. E eu queria muito mudar aquilo, né? Porque aquilo não me fazia bem, aqueles excessos de açúcar. Eu comia muito biscoito, sabe? Eu tomava muito achocolatado. Então, refrigerante, né? Eu passei a eliminar também da minha vida suco industrializado também. Hoje eu confesso para vocês que eu eliminei mais ou menos 90% do açúcar da minha vida nessa questão de tomar café com açúcar, tomar chá com açúcar, tomar muito achocolatado, tomar muito refrigerante. Então, se eu falar para vocês que eu não tomo refrigerante, eu tomo. Só que é muito raro, às vezes 2, 3 vezes no ano. O suco, né? Quando eu faço em casa, é suco sem açúcar. Então, eu fui eliminando esses maus hábitos e adquirindo novos hábitos, né? Não é fácil, se eu falar para vocês, nossa, é fácil? Não, no começo não é fácil. Você sente aquela necessidade de terminar ali de almoçar, comer um doce, comer um chocolate, comer um pudim, sei lá, comer qualquer coisa doce. Então eu fui, sabe, tendo essa força, criando essa força, essa resistência, né, dentro de mim, para que eu conseguisse, se não eliminar, sei lá, 90%, 100%, mas que eu ali chegasse no meus 70, 80% e não consumisse tanto açúcar como eu estava consumindo e estava destruindo a minha saúde física, né? Aí depois que comecei a eliminar aos poucos, né? Porque como eu falei, não é fácil você criar novos hábitos, né? Você vai tomar um café sem açúcar, é horrível, tomar um chá sem açúcar é horrível, né?
Aí eu comecei a também tirar os biscoitos, que eu gostava muito daquele clube social, que teve uma febre aí, que tinha aqueles clube social recheado, né? Tinha vários, eu não sei se ainda existe ainda, que faz muitos anos, né? Que eu consumi, que eu passei, que eu eliminei, na verdade. Então, eu ia no mercado, parece que aquilo ali era. Eu tive a fase, né, de para economizar quando eu morava sozinha, e aí ganhava pouco e eu tinha que pagar o aluguel. Então, esse era o meu alimento quando eu estava em casa e a refeição eu fazia na empresa. Então, eu fui eliminando, né, essas coisas da minha vida, eliminando biscoitos, refrigerantes, né? Açúcar, suco industrializado. Então, essas coisas hoje não faz parte assim do meu dia a dia. Se eu for em um evento, em um aniversário, eu posso tomar ali um suco, ou às vezes eu nem tomo, eu levo minha água, ou tomo uma água, ou peço uma água, né? Então, hoje em dia, se eu for para um restaurante, eu peço um suco natural sem açúcar. Ou assim, ir para algum lugar, eu levo a minha água, eu tenho a minha garrafa de 1 litro, que eu tomo 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Isso também foi um hábito que eu criei, porque eu não tinha o hábito de tomar água, então eu tomo entre 2,5 litros a 3 litros de água por dia. E eu confesso para vocês que isso faz muita diferença na nossa saúde, porque você tem que começar aos poucos, né? Eliminar os maus hábitos e adquirir novos. Ai, aquilo no começo é um sacrifício para você, mas depois você vai indo, vai engatinhando, daqui a pouco você tá andando, daqui a pouco você tá correndo. É a mesma coisa com a questão de fazer caminhada, de fazer academia. Eu não sou aquela louca, né? De estar indo para academia, de fazer academia todos os dias, né? Mas tem semana que eu vou certinho, tem semana que eu vou 5 vezes na semana, tem semana que eu vou 6 vezes, no domingo eu vou, sei lá, fazer uma caminhada aqui na rua. Então, são esses hábitos que eu fui adquirindo ao longo desses anos, que eu vejo uma grande diferença hoje com quase 40 anos na minha vida, né? Porque se eu estivesse, né, continuado com aqueles maus hábitos, eu não estaria na minha forma física como eu estou hoje. Provavelmente eu estaria muito mal nessa questão da saúde, né? Se você não criar novos hábitos, né, se você tem um péssimo hábito de estar comendo muito gordura, comendo muito açúcar industrializado, eu tenho certeza que você vai chegar numa determinada idade que você vai estar ali com a pressão alta, diabetes e tudo mais. E eu hoje, com quase 40 anos, com histórico na família de pessoas que têm pressão alta, diabetes, eu estou muito bem com a minha saúde, fiz meus exames e estou maravilhosamente bem nessa questão. Não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho cansaço, né? Já tive, mas sabe, você trabalhando a sua alimentação ali certinho, fazendo exercício físico, isso contribui muito para a sua questão da saúde física. E essa coisa de industrializado, processados, isso também não faz parte da minha vida. Como eu falei, eu até como, mas é muito raro eu comer. Eu prefiro fazer a minha alimentação em casa, cozinhar meus alimentos, do que ficar comendo iFood, lanches, essas coisas processadas, muito rápida. Não, isso não faz parte da minha vida. Isso foi uma coisa que eu não adquiri do dia para noite, mas eu fui adaptando aos poucos, porque é muito difícil você deixar os seus hábitos ruins e criar novos hábitos, como eu já falei. Isso, então, foi a atitude nesses anos todo que eu fiz, que eu tive que fazer para eu estar aí contribuindo, para eu hoje estar chegando, ou sei lá, chegar aos meus 60 anos, bem fisicamente, internamente, né? Então, isso foi
a minha contribuição para a minha saúde física. Agora eu vou falar sobre o que mudou na minha vida, o que eu tive que fazer, os hábitos novos que eu tive que criar para a minha saúde mental, a minha saúde psicológica, que isso é o mais importante, né? Vocês têm que estar com o seu psicológico fortalecido para que você consiga aí enfrentar as diversidades, né, do dia a dia, lidar com algumas situações que às vezes você não pode controlar. Então, eu fui mudando também aos poucos, confesso também que toda mudança, quando você está ali naquele hábito, né, que você se sinta ou que você se sente confortável, mesmo às vezes você sabendo que aquilo não é saudável para o seu psicológico, mas você está ali confortável, né? Então, para você mudar isso dentro de você também é um processo que não é do dia para noite, tá? E eu confesso para vocês que eu fui fazendo isso aos poucos, não foi fácil para mim, mas eu fui fazendo também aos poucos. Isso foi um conjunto, isso foi uma consequência, né, de eu analisar toda a minha vida, né, e ver aonde eu precisava mudar e fui mudando. Mas a questão psicológica da minha saúde mental, eu fui trabalhando aos poucos para que eu conseguisse chegar hoje com a mentalidade que eu tenho hoje, com a mente que eu não consiga, fortalecida, né? Que eu não consiga me abalar assim por pouca coisa, digamos assim. Então, o que eu fiz, né, para mudar os hábitos anteriores que eu tinha para ser uma nova pessoa hoje, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar as amizades tóxicas que me deixavam lá embaixo, né? Então, eu fui eliminando isso, né? Porque às vezes a gente tem aquela ilusão, porque é minha amiga lá do tempo de colégio, a gente se conheceu, a gente cresceu juntas, né? Então, às vezes você não dá oportunidade para novas pessoas entrarem na sua vida, porque acha que você está atraindo as suas amizades anteriores que vieram de décadas, né? E não é bem assim. Às vezes você precisa identificar essas amizades, né? Eu sei que existe muitos amigos, muitas amizades boas da época lá que você de colégio ou que vocês cresceram juntas, mas existe também muitas amizades que foi no meu caso que me viram crescer e que não faziam bem pra mim. Eu tive que me afastar dessas pessoas tóxicas, né? Dessas amizades tóxicas. Confesso pra vocês que hoje eu não tenho, assim, amizades, amigas, né? Que eu posso ali contar, às vezes quando eu tô triste, quando eu estou passando por alguma dificuldade. Eu tenho colegas eu tenho algumas, né? Colegas, para mim, é da minha porta do prédio para fora, então eu não trago nenhum tipo de amizade para dentro da minha casa. Eu me afastei dessas pessoas porque essas pessoas, elas não faziam muito bem para minha saúde psicológica e eu tive que me afastar. Outra coisa também que contribuiu muito para minha saúde psicológica foi sair das redes sociais. Quando eu falo redes sociais, é TikTok, Facebook, Instagram. Eu ainda tenho meu Instagram, mas o meu Instagram acho que tem assim umas 6, 7 pessoas, né? Eu uso mais para às vezes acompanhar alguma loja ou alguma viagem, sei lá, que eu quero ali pesquisar, às vezes eu quero ver o que as pessoas estão falando de algum restaurante, então eu mantenho ainda o meu Instagram, mas eu não sou ativa, é desinstalado aqui da minha tela de celular, né, ali das minhas coisas, dos meus aplicativos. Quando eu quero alguma coisa, vou lá, acesso, olho e desinstalo e tá tudo bem. Então, outra coisa que contribuiu, assim, pra minha saúde psicológica foi sair das redes sociais, porque a tal da comparação, ela me deixava muito para baixo, me deixava ansiosa, parecia que a vida das pessoas eram lá 1000% melhores que a minha, então isso me deixava com uma ansiedade altíssima, psicológico muito abalado, né, porque as pessoas estão vivendo a vida dos sonhos e eu não. Então, foi uma coisa que contribuiu muito para minha saúde psicológica, foi sair das redes sociais. Outra coisa também que tem contribuído muito, assim, eu vejo muita diferença na minha vida,
é essa questão de você ficar falando da sua vida para qualquer pessoa, né? Você chega ali no ponto de ônibus, ou na esquina, ou no mercado, você fica ali falando da sua vida. Não, as pessoas não têm que saber da sua vida, as pessoas não têm que saber dos seus planejamentos, dos seus sonhos. As pessoas que têm que saber disso são pessoas próximas, né? Seu marido, sua mãe, às vezes, e em alguns casos, nem isso, né? Então, essa questão de ficar falando da minha vida abertamente, né? Tudo que se passava dentro da minha casa para pessoas que eu não conhecia muito bem. Então, isso é uma coisa também que contribuiu muito para minha saúde psicológica. Não querer saber da vida do outro, isso também não vai mudar na minha vida, né? Não querer que aquelas pessoas descarreguem, né, as suas frustrações, as suas angústias, seus medos em mim, e eu também não fazer isso com as pessoas, né? Porque no fundo, ninguém tá nem aí pra você, ninguém tá ligando pros seus problemas, ninguém tá nem aí com a sua vida, então você tem que evoluir por você mesma. E se você quiser desabafar com alguém, contrate um psicólogo, né, ou um psiquiatra e vai cuidar ali da sua saúde mental, que é a melhor coisa que você faz, né? Não ficar aí dividindo suas angústias, frustrações, seus medos com qualquer pessoa, pessoas que não estão nem aí pra você, que não vão te ajudar em nada, não vão contribuir em nada pra sua melhora. Então esse é um conselho que eu dou, isso foi o que eu fiz, né, para contribuir aí com a minha saúde mental. E trabalhando tanto a questão da saúde física quanto a saúde mental, aí entra a questão da saúde financeira. O que eu fiz para minha saúde financeira mudar, e hoje eu me senti confortável, confiante, dormir bem, né? Porque quando você também não está com a sua saúde financeira equilibrada, digamos assim, isso acarreta ao longo do tempo um monte de problema, né? Tanto psicológico como a questão da saúde física. Então, eu acho que você tem que cuidar de tudo, né? Ter ali o equilíbrio, na verdade, né? A palavra-chave é equilíbrio. Quando você tem equilíbrio, tanto na questão da sua saúde física quanto da sua saúde mental, e aí entra também a questão da saúde financeira, quando isso te gera um equilíbrio, a sua vida parece que ela roda de uma forma que não te quebre ali, digamos, que você não caia, né? Você pode até ter algumas questões, né, que você fique ali um pouco desequilibrado, mas você não vai conseguir cair, né? Você não vai conseguir ficar no chão. Então, o que eu fiz para ajudar aí na questão da minha saúde financeira foi gastar com supérfluos, né? Gastar com coisas que eu não preciso, gastar essa questão de gastar muito no cartão de crédito, achar que o limite ali do seu cartão é uma extensão do seu salário, e na verdade não é, né? Quando você não equilibra as suas contas, né? Quando você não gasta ali conforme o que você ganha, e você também tem que pensar na sua questão do social ali com a sua família, né? De sair para algum lugar, usufruir ali do pouco, né? Que você trabalha tanto para ter, isso também pode te gerar muita ansiedade, te gerar uma instabilidade, né, nessa questão financeira. Então, você precisa trabalhar essa questão, né, de ou você, por um período, fazer algum tipo de renda extra, ou você rever alguns gastos seu para que a sua saúde financeira entre ali no eixo, porque, como eu falei, isso pode te gerar uma saúde financeira desequilibrada. Isso pode te gerar também a sua saúde mental pode ir pro lixo, né? E a sua saúde também física também. Isso pode te gerar ansiedade, aí você pode descontar na comida, aí você pode também descontar ali em gastar de forma exagerada, né? Então você precisa ter esse equilíbrio. E o que eu fiz foi isso, foi deixar de gastar com coisas supérfluas, né? Que antes eu gastava muito com coisas supérfluas e hoje eu não gasto mais. E eu confesso para vocês que eu fui eliminando, né? Tanto na questão de comprar muitas roupas que
não tinha nada a ver comigo, coisas, né, muitas coisas, muitas semijoias, gastava com muitas cosmético, às vezes não tinha nada a ver aquilo, uma coisa com a outra, né? Eu gastava por gastar, não tinha muita consciência ali do que eu estava fazendo e eu fui eliminando aos poucos, fui vendo aonde meu dinheiro estava indo pro ralo, né? Estava indo pro lixo. Então, eu fui equilibrando aos poucos, né? Também não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil. Você precisa estar mentalmente, né, muito bem para você não ficar caindo aí em armadilhas, né, que a questão do marketing te joga, né, que são milhões de anúncios, pessoas querendo te jogar para você comprar alguma coisa, são muitos anúncios, muita facilidade, né, para você comprar e você ter que estar com o seu psicológico muito bem equilibrado, construído dentro de você, que você não quer mais viver naquela situação de antes, né? Você quer viver uma situação equilibrada, a sua saúde financeira equilibrada, então você precisa estar mentalmente equilibrado, forte, para você não cair aí nessas tentações que é comprar o que você deseja, não o que você precisa e não o que você pode, né? Então, eu fui construindo aos poucos, né, essa resistência, tanto física quanto mental, e aí entrei na questão da minha saúde financeira. Tinha que estar mentalmente forte para que eu enfrentasse isso de uma forma saudável, que isso não fosse, que eu não fosse por um período e ali eu fosse desmoronar novamente. Então eu fui eliminando esses gastos, né, onde eu não enxergava antes, eu fui enxergando gastos supérfluos, onde meu dinheiro ia para o ralo, fui eliminando as questões das minhas dívidas antigas, né, que isso também me trouxe uma sensação de satisfação muito grande, e aí eu entrei nessa questão, né, de eliminando as dívidas, tirando o supérfluo, deixando de gastar com algumas coisas para eu ter a minha saúde financeira hoje equilibrada. E assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, tudo foi levando, né, foi um processo longo de quase 15 anos, que foram levando para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Confesso para vocês que não é fácil, né? Você tomar algumas atitudes que estão destruindo tanto a sua saúde física, quanto mental, quanto financeira. São novos hábitos que você tem que criar. E isso, né, não é do dia para noite, como eu já falei, isso leva um tempo, mas você vai se fortalecendo e uma coisa vai levando a outra. Hoje eu me vejo psicologicamente forte, a saúde física boa e também a questão da minha saúde financeira equilibrada, que não tem sensação melhor, que eu acho que todo ser humano deveria experimentar essas sensações, né, de ter tanto a questão da saúde física boa, né, ali em dia, quanto a saúde mental, quanto a saúde física. E isso é uma vitória para mim hoje em dia, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse nosso bate-papo, não deixe aí de se inscrever no meu canal e deixar o seu like, tá bom? Tchau, até o próximo bate-papo.